Há uma inquietação crescente nos corações daqueles que verdadeiramente buscam a Deus. Uma pergunta que ecoa nos momentos de silêncio e oração. Por que tantos filhos genuínos do Altíssimo têm se sentido deslocados nos lugares que deveriam ser sua casa espiritual? Por que os escolhidos de Deus, aqueles que carregam seu selo no coração, têm encontrado mais deserto do que refrigério entre as quatro paredes dos templos? Amados, esta não é uma questão de rebeldia. Não estamos falando de pessoas que abandonaram a fé ou que se tornaram frias em seu relacionamento com o Senhor. Pelo contrário, estamos falando daqueles que amam a Cristo com tal intensidade que não conseguem mais permanecer onde sua presença não habita. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que conhecia profundamente o coração de Deus e a natureza humana, uma vez alertou sobre este fenômeno. Ele observou que os verdadeiros crentes frequentemente se encontram sozinhos, não por escolha, mas por necessidade espiritual. Spurgeon pregava com coragem sobre a diferença entre religião e relacionamento. Ele não tinha medo de confrontar o sistema religioso de sua época, e suas palavras ecoam com ainda mais força nos dias de hoje. Ele dizia que muitos templos se tornaram teatros, onde a performance substituiu a adoração genuína, onde o aplauso dos homens se tornou mais importante do que a aprovação de Deus. E os escolhidos, aqueles que conhecem a voz do bom pastor, simplesmente não conseguem se alimentar de substitutos. Pense comigo por um momento. Quando você vai a uma reunião e sai de lá com o coração vazio, quando as palavras pregadas não tocam sua alma, quando você busca profundidade e encontra apenas superficialidade, algo dentro de você grita. É o Espírito Santo que habita em você, reconhecendo que ali não há o pão verdadeiro. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 35, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas e quando o Cristo vivo não está sendo servido? Quando o que se oferece é apenas casca sem substância? Os escolhidos de Deus são aqueles que experimentaram o toque real do Altíssimo. Eles conhecem a diferença entre a presença divina e a religiosidade vazia. São como aquele que provou mel puro e não consegue mais se satisfazer com adoçante artificial. Não é arrogância, é discernimento. Não é crítica destrutiva, é fome de verdade. Spurgeon ensinava que o cristão maduro desenvolve um paladar espiritual refinado. Ele não aceita qualquer doutrina, não se conforma com qualquer prática, não se satisfaz com qualquer forma de adoração. Há uma razão profunda pela qual isso acontece. Deus está chamando seu povo de volta para a essência, de volta para o primeiro amor, de volta para aquilo que realmente importa. Ele está sacudindo as estruturas para que possamos ver o que permanece quando tudo é abalado. E aqueles que têm ouvidos para ouvir estão respondendo a este chamado. Não é um chamado para abandonar a comunhão, mas para buscar comunhão verdadeira. Não é um chamado para o isolamento, mas para a autenticidade. A Bíblia nos mostra em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Mas perceba a sabedoria destas palavras. Não diz para simplesmente frequentar um lugar, diz para não abandonar a comunhão, o encorajamento mútuo, a edificação genuína, e é exatamente isso que os escolhidos buscam. Eles não estão fugindo da igreja como corpo de Cristo. Eles estão fugindo de sistemas religiosos que sufocam a vida do espírito. Spurgeon viveu isso na própria pele. Em determinado momento de seu ministério, ele enfrentou forte oposição de líderes religiosos de sua época porque pregava a verdade sem concessões. Ele não estava disposto a diluir o evangelho para agradar multidões ou manter a paz com estruturas corrompidas. E pagou o preço por isso, mas sua consciência estava limpa diante de Deus. Ele entendia que obedecer a Deus era mais importante do que agradar aos homens. Hoje, nos dias em que vivemos, esta mesma realidade se repete. Há um conflito silencioso acontecendo. De um lado, estruturas religiosas que se tornaram empresas, focadas em números, em crescimento a qualquer custo, em métodos de marketing mais do que em ministério do Espírito. Do outro lado,
Corações sinceros que clamam por autenticidade, por palavra que corta como espada de dois gumes, por adoração que brota do espírito e não apenas dos lábios. Os escolhidos de Deus percebem quando algo não está certo. Eles sentem no espírito. É como um alarme interno que dispara quando há manipulação em nome de Deus, quando há controle disfarçado de liderança espiritual, quando há exigências humanas apresentadas como mandamentos divinos. Paulo alertou em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso procuro eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Esta é a pergunta que arde no coração dos escolhidos. A quem estamos servindo realmente? Quando a estrutura religiosa exige conformidade com padrões que não encontram respaldo nas Escrituras, quando a tradição humana se torna mais importante que a palavra de Deus, quando o medo de desagradar líderes supera o temor do Senhor, algo está profundamente errado. E aqueles que têm o Espírito Santo como mestre interior reconhecem isso. Não estou pregando anarquia espiritual. Não estou incentivando a rebelião contra a autoridade legítima. Mas estou ecoando o mesmo alerta que Spurgeon fez em seu tempo. A diferença entre submissão a Deus e submissão a sistemas humanos que usam o nome de Deus para controlar pessoas. Jesus foi duro com os fariseus, não porque eles ensinavam as Escrituras, mas porque haviam criado um sistema religioso pesado que afastava as pessoas de Deus em vez de aproximá-las. Os escolhidos estão cansados de performance. Eles querem presença. Estão cansados de shows gospel. Eles querem adoração que toca o céu. Estão cansados de mensagens motivacionais que apenas fazem cosquinha nos ouvidos. Eles querem a palavra profética que transforma vidas. Estão cansados de relacionamentos superficiais, onde todos usam máscaras de perfeição. Eles querem comunhão genuína, onde podem ser vulneráveis e encontrar graça. Se você está se inscrevendo agora em nosso canal, saiba que aqui falamos verdades que muitos preferem esconder. Verdades que libertam, mesmo quando doem. E se você deseja aprofundar ainda mais sua caminhada com Deus, restaurar aquela intimidade que talvez tenha esfriado, nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus foi feito exatamente para isso. O link está no primeiro comentário fixado. Não é apenas mais um material, é um guia prático para você reencontrar a presença de Deus de forma genuína. E então acontece algo interessante. Quando os escolhidos começam a se afastar dos lugares onde não encontram vida espiritual, muitas vezes são acusados. Dizem que estão em rebelião. Dizem que perderam o amor pela casa de Deus. Dizem que estão sendo influenciados pelo inimigo. Mas raramente alguém pergunta por que isso está acontecendo. Raramente os líderes param para questionar se talvez, apenas talvez, o problema não esteja naqueles que saem, mas naquilo que está sendo oferecido. Spurgeon dizia que a igreja não é um prédio, é o povo de Deus. Não é uma denominação, é uma família espiritual. Não é uma organização, é um organismo vivo. E quando este organismo adoece, quando é sufocado por tradições humanas e agendas carnais, os membros saudáveis sentem o desconforto. Eles não conseguem mais respirar naquele ambiente. Não porque sejam fracos, mas porque são sensíveis à presença e à ausência de Deus. A verdade que poucos descobrem é esta: Deus está fazendo uma obra de separação. Ele está separando o joio do trigo. Está separando aqueles que o buscam de verdade daqueles que apenas mantêm aparências religiosas. Está separando adoradores genuínos de meros frequentadores de templos. E neste processo, muitos dos seus escolhidos se encontram em jornadas solitárias, pelo menos por um tempo, até que ele os conecte com outros que também ouvem sua voz. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Perceba, elas ouvem sua voz, não a voz de sistemas religiosos, não a voz de tradições humanas, não a voz de líderes que se colocam entre o povo e Deus, mas a voz do próprio pastor. E quando ouvem essa voz chamando-as para pastos verdejantes, elas seguem. Mesmo que isso signifique deixar currais conhecidos, agora precisamos entender algo fundamental. Os escolhidos de Deus não se afastam das igrejas por capricho ou por espírito crítico.
Há razões profundas e espirituais por trás deste movimento. E a primeira delas é a fome por verdade genuína em um tempo de mentiras disfarçadas de evangelho. Vivemos dias em que a palavra de Deus tem sido diluída, adoçada, modificada para não ofender ninguém. Pregadores evitam falar sobre pecado porque isso afasta as multidões. Evitam falar sobre arrependimento porque isso não é popular. Evitam falar sobre cruz, negação própria e santidade porque isso não enche templos. Em vez disso, oferecem mensagens de prosperidade sem transformação, de bênção sem compromisso, de céu sem renúncia. Mas os escolhidos de Deus conhecem as Escrituras. Eles sabem que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Quando os templos oferecem um caminho largo e confortável, algo está errado. Quando não há exigência de transformação, apenas convites para ajuntamento, o espírito dentro dos escolhidos se inquieta. Há uma diferença gritante entre pregação que conforta os aflitos e pregação que aflige os confortáveis. A verdadeira palavra de Deus faz ambas as coisas. Ela consola aqueles que estão quebrantados e quebra aqueles que estão endurecidos. Ela traz paz para os atribulados e traz convicção para os acomodados. Mas muitos púlpitos hoje oferecem apenas metade da mensagem. Só conforto, só prosperidade, só vitória, sem cruz, sem morte do ego, sem transformação de caráter. Os escolhidos não conseguem se alimentar disso. É como tentar saciar a fome com ar. Parece que há movimento, mas não há substância. Eles saem dos cultos com o mesmo vazio com que entraram. As músicas podem ter sido animadas, a estrutura pode ter sido impressionante, a produção pode ter sido impecável, mas o espírito continua faminto, porque não houve encontro real com Deus. Houve apenas um evento religioso bem produzido. A segunda razão pela qual os escolhidos se afastam é a comercialização da fé. Eles percebem quando o evangelho se tornou produto, quando a igreja se tornou empresa, quando ovelhas se tornaram clientes, quando pastores se tornaram empresários, quando o altar se tornou palco, quando a oferta se tornou investimento com promessa de retorno garantido. Jesus entrou no templo e expulsou os comerciantes. Ele derrubou as mesas dos cambistas, e ele disse em João capítulo 2, versículo 16: Tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Estas palavras ecoam através dos séculos. O coração de Deus não mudou. Ele ainda se indigna quando sua casa é transformada em centro de comércio, e aqueles que carregam seu espírito sentem a mesma indignação. Não estamos falando de ofertas legítimas ou de sustento ministerial. A Bíblia é clara sobre o direito daqueles que servem ao altar. Mas há uma diferença entre sustento e exploração, entre generosidade motivada pelo espírito e manipulação motivada pela ganância. Os escolhidos discernem esta diferença. Eles percebem quando são pressionados emocionalmente a dar, quando são feitas promessas de bênçãos financeiras em troca de contribuições, quando há mais foco em dinheiro do que em discipulado. E então, eles se lembram das palavras de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Quando esta postura se perde, quando o ministério se torna negócio lucrativo, os verdadeiros filhos de Deus sentem o desconforto espiritual. Eles não conseguem mais contribuir para um sistema que contradiz os princípios do reino. A terceira razão é profunda e dolorosa. Os escolhidos se afastam porque percebem a ausência de amor genuíno. Encontram religiosidade, mas não encontram o amor de Cristo. Encontram programas, mas não encontram relacionamentos verdadeiros. Encontram eventos, mas não encontram comunhão do coração. Jesus disse que todos saberiam que somos seus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros. Não pela quantidade de reuniões que frequentamos, não pelo tamanho do templo, não pela qualidade da produção musical, mas pelo amor,
E este amor está ausente em muitos lugares. Em seu lugar, a competição, a inveja, a fofoca disfarçada de pedido de oração, a julgamento, a exclusão de quem não se encaixa nos padrões do grupo. Os escolhidos chegam aos templos carregando feridas, buscando cura, esperando encontrar um ambiente de graça. Mas muitas vezes encontram apenas exigências. Encontram listas de regras sobre como se vestir, como se comportar, como falar. Encontram olhares de julgamento quando não se encaixam no molde esperado. Encontram frieza quando precisavam de acolhimento. E então, gradualmente, compreendem que aquele lugar não é seguro para sua alma. Paulo escreveu em Romanos capítulo 15, versículo 7. Portanto, recebam uns aos outros como Cristo os recebeu para a glória de Deus. Como Cristo nos recebeu, com todos os nossos defeitos, com toda a nossa bagunça, com todo o nosso passado. Ele não esperou que nos arrumássemos para então nos aceitar. Ele nos acolheu primeiro, e é este acolhimento que nos transforma. Mas quando a igreja inverte esta ordem, quando exige perfeição antes de oferecer aceitação, ela deixa de ser comunidade de graça e se torna clube de religiosos. A quarta razão é a hipocrisia evidente. Os escolhidos têm olhos para ver além das aparências. Eles percebem quando há discrepância entre o que se prega e o que se vive. Quando líderes exigem santidade dos outros, mas vivem em pecado oculto. Quando se fala de simplicidade, mas se ostenta riqueza. Quando se prega humildade, mas se exibe arrogância. Quando se ensina perdão, mas se pratica vingança. Jesus foi implacável com os hipócritas de sua época. Em Mateus capítulo 23, versículo 3, ele disse sobre os fariseus: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Esta foi uma das críticas mais duras que Jesus fez, porque a hipocrisia destrói a credibilidade do Evangelho. Ela faz com que o mundo escarnece da fé e faz com que os verdadeiros crentes se distanciem daqueles que apenas vestem a máscara religiosa. Os escolhidos não buscam perfeição nas pessoas. Eles entendem que todos somos falhos, que todos tropeçamos, que todos precisamos de graça. Mas há diferença entre falha humana reconhecida e hipocrisia institucionalizada, entre fragilidade admitida e falsidade mascarada, entre alguém que cai, mas se levanta arrependido, e alguém que vive dupla vida sem remorso. A quinta razão pela qual os escolhidos se afastam é porque buscam liberdade espiritual, não prisão religiosa. Eles descobriram que em Cristo há liberdade, mas muitas estruturas religiosas criam cadeias de obrigações que não vêm de Deus, cadeias de culpa que não têm base bíblica, cadeias de medo que servem apenas para manter controle sobre as pessoas. Paulo declarou em Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Mas muitos sistemas religiosos fazem exatamente isso. Eles colocam sobre os ombros das pessoas fardos pesados que nem mesmo os líderes conseguem carregar. Criam regras sobre regras, tradições sobre tradições. E lentamente, a alegria da salvação é substituída pelo peso da religiosidade. Os escolhidos provaram da verdadeira liberdade. Não liberdade para pecar, mas liberdade do pecado. Não libertinagem, mas liberdade de consciência diante de Deus. Eles aprenderam a buscar a aprovação divina, não a aprovação humana. Aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo, não apenas diretrizes denominacionais. E quando encontram ambientes que tentam aprisionar esta liberdade, que tentam controlar cada aspecto de suas vidas espirituais, eles reconhecem que precisam sair. Não é rebeldia, é maturidade espiritual. É compreensão de que nossa lealdade final é a Cristo, não a sistemas humanos. É percepção de que fomos chamados para seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá, não para nos conformarmos com tradições que não têm vida. Há ainda outra camada nesta verdade que precisamos explorar. Os escolhidos de Deus se afastam porque estão sendo preparados para algo maior. Deus frequentemente leva seus servos mais fiéis ao deserto antes de usá-los poderosamente. Antes de Moisés libertar Israel, passou 40 anos no deserto.
antes de Davi ser rei, fugiu e se escondeu em cavernas. Antes de Paulo revolucionar o mundo com o Evangelho, passou tempo na Arábia, sendo ensinado pelo próprio Espírito Santo. O deserto não é punição, é preparação. É ali que Deus remove de nós as camadas de religiosidade que acumulamos. É ali que Ele nos ensina a depender exclusivamente dEle, não de estruturas humanas. É ali que nossa fé é refinada, nossa identidade é estabelecida, nosso chamado é revelado. E muitos dos escolhidos estão neste processo agora. Eles não abandonaram a Deus. Deus os levou para um lugar de intimidade profunda, longe das distrações religiosas. No livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14, Deus diz: "Portanto, vou seduzi-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe amorosamente." Perceba a beleza e a profundidade deste verso. Deus seduz, Ele atrai. Ele não força, mas convida. E onde Ele leva? Para o deserto. Não para mais eventos religiosos, não para mais multidões, mas para um lugar de solidão onde Ele pode falar amorosamente ao coração. Onde não há ruído que compete com sua voz. Os escolhidos estão ouvindo este chamado, estão sendo atraídos para este lugar de intimidade. E enquanto outros os julgam por deixarem as estruturas religiosas, Deus está realizando uma obra profunda em suas vidas. Está ensinando-lhes a diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus, entre fazer obra para Deus e ter relacionamento com Deus, entre ativismo religioso e comunhão genuína. Esta separação temporária serve também como proteção. Há venenos espirituais sendo servidos em muitos púlpitos, doutrinas estranhas que não têm base bíblica, ensinamentos que apelam para a carne, mas matam o espírito, filosofias humanas vestidas com linguagem cristã, e Deus, em sua misericórdia, está retirando seus filhos destes ambientes antes que sejam contaminados. Paulo advertiu em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, "Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Este tempo chegou. Há mestres em abundância, dizendo às pessoas exatamente o que elas querem ouvir, prometendo saúde, riqueza e felicidade sem cruz, sem transformação, sem renúncia. Os escolhidos reconhecem estas vozes. Eles percebem quando a mensagem está centrada no homem e não em Deus, quando promove autoajuda cristã em vez de negação própria, quando oferece técnicas para conseguir o que você quer de Deus, em vez de ensinar a se render ao que Deus quer de você. E eles fogem, não por medo, mas por discernimento, porque amam demais a verdade para se conformarem com mentiras açucaradas. Além disso, os escolhidos estão buscando algo que muitas estruturas religiosas perderam: a presença manifesta de Deus. Eles não querem apenas falar sobre Deus, eles querem experimentá-lo. Não querem apenas cantar sobre o Espírito Santo. Eles querem que ele se mova. Não querem apenas ouvir testemunhos de milagres antigos, eles querem ver o poder de Deus operando hoje. Mas muitos templos se tornaram tão estruturados, tão programados, tão controlados, que não há espaço para o Espírito Santo se mover livremente. Tudo está cronometrado, tudo está ensaiado, tudo está previsto. E se o Espírito Santo decidir fazer algo fora do roteiro, é rapidamente cortado porque não cabe no horário, porque pode causar desconforto, porque pode parecer estranho para os visitantes, mas os escolhidos anseiam pelo imprevisível de Deus. Eles querem estar em lugares onde há liberdade para o Espírito agir, onde as pessoas podem chorar sem serem julgadas, onde podem se prostrar sem serem consideradas fanáticas, onde podem profetizar, orar em línguas, adorar com intensidade, sem serem rotuladas. Eles lembram-se das palavras de Jesus em João capítulo 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para adorá-lo. Deus procura adoradores em espírito e verdade. Não performers, não músicos talentosos que não têm coração para Ele.
não multidões que vêm por entretenimento, mas adoradores genuínos, e estes estão se tornando raros nos templos modernos. Por isso Deus está chamando seus escolhidos para lugares onde esta adoração verdadeira ainda acontece, mesmo que seja em salas pequenas, mesmo que seja em lares, mesmo que seja em lugares improváveis. Há também uma questão de propósito. Os escolhidos estão descobrindo que Deus os chamou para mais do que ocupar bancos. Eles têm dons, têm chamados, têm unção. Mas em muitas estruturas religiosas, não há espaço para o mover do Espírito através de todos os membros do corpo. Há apenas espaço para a plataforma, apenas espaço para os líderes reconhecidos, apenas espaço para aqueles que se encaixam no sistema. Paulo ensinou em 1 Coríntios capítulo 12 sobre o corpo de Cristo. Cada membro tem uma função, cada um é necessário, cada um deve operar segundo sua medida de graça. Mas muitas igrejas funcionam como corporações, não como corpos. Há hierarquias rígidas, há controle centralizado, há pouco espaço para a diversidade de dons e ministérios. E aqueles que têm chamados genuínos, que sentem o fogo de Deus queimando dentro deles, sufocam nesses ambientes. Então eles saem, não porque querem ser independentes, não porque rejeitam a autoridade, mas porque precisam de espaço para crescer. Precisam de ambiente onde seus dons possam se desenvolver. Precisam de comunidades que valorizem cada membro, não apenas o show de um palco. E Deus honra esta busca. Ele conecta seus escolhidos com outras pessoas que também ouvem sua voz. Forma redes de relacionamentos autênticos que transcendem denominações e estruturas. Os escolhidos também estão se afastando porque percebem que muitas igrejas se tornaram politicamente comprometidas. Elas se alinharam com agendas humanas, em vez de permanecerem fiéis à agenda do reino. Elas se curvaram à pressão da cultura, em vez de serem sal e luz. Elas silenciaram sobre verdades inconvenientes para não perder relevância ou aceitação social. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, "Quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus." Esta é uma palavra séria, e os escolhidos percebem quando há negação sutil de Cristo, quando verdades bíblicas são suavizadas para não ofender, quando princípios eternos são relativizados para parecer modernos, quando a palavra de Deus é editada para ser palatável. Eles não podem participar disso. Sua consciência não permite. Seu amor pela verdade é maior que seu desejo de pertencer. Então eles se afastam e são chamados de radicais, de extremistas, de inflexíveis. Mas na verdade são apenas fiéis, fiéis a Cristo, fiéis à palavra, fiéis à convicção que o Espírito Santo colocou em seus corações. Entenda uma coisa: este afastamento dos escolhidos não significa que eles se tornaram críticos amargurados. Muitos deles choram por esta situação. Muitos oram intensamente pelas igrejas que deixaram. Muitos gostariam que as coisas fossem diferentes. Não há alegria em sair. Há apenas obediência a uma voz que chama mais alto. A voz do bom pastor que diz: "Saia dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados e para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam." Mas o que acontece depois que os escolhidos se afastam? Esta é uma pergunta que arde no coração de muitos. Haverá solidão? Haverá desvio? Haverá frieza espiritual? A verdade é que Deus nunca deixa seus filhos órfãos. Ele não os chama para fora de estruturas religiosas mortas, para deixá-los vagando sem rumo. Ele tem um plano, ele tem um propósito, e ele está construindo algo novo. Primeiro, há um tempo de cura. Muitos dos escolhidos que saem das estruturas religiosas saem feridos por líderes que abusaram de autoridade, feridos por comunidades que os rejeitaram, feridos por sistemas que os exploraram, feridos por promessas que nunca se cumpriram. E Deus, em sua ternura infinita, leva tempo para curar estas feridas. Ele não apressa o processo, ele não minimiza a dor, ele se aproxima como o bom samaritano, derramando óleo e vinho nas feridas abertas. O profeta Isaías capturou esta dimensão do coração de Deus no capítulo 61, versículo 1.
O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Deus cuida dos quebrantados. Ele não os condena por estarem machucados. Ele não os acusa de fraqueza. Ele os restaura com paciência e amor. Durante este tempo de cura, os escolhidos aprendem a confiar novamente, não em homens, mas em Deus. Eles aprendem que sua segurança não está em pertencer a uma instituição, mas em pertencer a Cristo. Eles descobrem que sua identidade não vem de títulos religiosos ou posições eclesiásticas, mas de serem filhos do Altíssimo. E esta descoberta é libertadora. É como respirar ar puro depois de estar em um ambiente sufocante por muito tempo. Depois da cura, vem o reencontro com o propósito. Deus começa a revelar para que ele chamou aquela pessoa. Muitas vezes, o propósito estava adormecido sob camadas de obrigações religiosas. Estava sufocado por agendas que não vinham de Deus. Estava enterrado sob expectativas humanas. Mas no lugar secreto, na intimidade com o Pai, o verdadeiro chamado emerge. E é diferente do que a religião ditava. É mais pessoal, é mais específico, é mais poderoso. Deus então começa a conectar os escolhidos uns com os outros. Ele forma comunidades orgânicas, não institucionais, grupos pequenos, onde há verdadeira comunhão, onde as pessoas se conhecem profundamente, onde podem ser vulneráveis sem medo de julgamento, onde há liberdade para o Espírito se mover, onde cada um contribui com seus dons, onde não há hierarquia pesada, mas liderança servidora, onde o foco não é crescer em número, mas crescer em Cristo. Estas comunidades podem se reunir em casas, podem se reunir em cafés, podem se reunir ao ar livre. O lugar não importa. O que importa é a presença de Deus e a autenticidade das pessoas. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, "Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles." Ele não disse, onde houver um templo grande, ou onde houver uma estrutura denominacional. Ele disse, onde 2 ou 3 se reunirem em seu nome. É sobre sua presença, não sobre tamanho ou estrutura. Os escolhidos descobrem que a verdadeira igreja não é um prédio, é um povo, não é uma organização, é um organismo vivo, não é uma denominação. É uma família espiritual espalhada pelo mundo inteiro, conectada pelo Espírito Santo. E eles começam a experimentar comunhão em níveis que nunca experimentaram nas estruturas tradicionais. Porque agora há liberdade, há autenticidade, há amor genuíno. Outro aspecto importante é que os escolhidos passam a viver o Evangelho de formas práticas e cotidianas. Em vez de limitarem sua fé a eventos religiosos de domingo, eles começam a viver Cristo 7 dias por semana. Servem aos pobres, visitam os enfermos, acolhem os rejeitados, compartilham o Evangelho em suas profissões, em suas vizinhanças, em suas famílias. A fé deixa de ser evento e se torna estilo de vida. Tiago escreveu no capítulo 1, versículos 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Religião verdadeira não é frequentar templos, é viver o amor de Cristo de forma tangível. Os escolhidos também descobrem uma liberdade incrível na adoração pessoal. Eles não precisam esperar pelo domingo para adorar. Eles adoram em seus quartos, adoram enquanto dirigem, adoram enquanto trabalham. Adoram quando acordam e quando vão dormir. Adoração se torna a atmosfera de suas vidas, não um evento programado. E nesta adoração contínua, eles experimentam a presença de Deus de maneiras profundas e transformadoras. Há também um aprofundamento no estudo das Escrituras. Sem depender de pregações prontas todo domingo, os escolhidos começam a escavar a palavra de Deus por si mesmos. Eles buscam, eles investigam, eles meditam. E o Espírito Santo se torna seu professor pessoal. Jesus prometeu em João capítulo 16, versículo 13:
Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Esta é uma das maiores bênçãos de sair da dependência de estruturas religiosas. Os escolhidos aprendem a ouvir a voz de Deus diretamente. Não precisam de intermediários humanos para cada decisão. Não dependem de líderes para dizer o que Deus está falando. Eles cultivam intimidade pessoal com o Espírito Santo. E esta intimidade produz maturidade espiritual que nenhuma quantidade de reuniões religiosas poderia produzir. Os escolhidos também passam a exercer discernimento em níveis mais profundos. Eles aprendem a testar os espíritos, a discernir entre a voz de Deus, a voz do ego e a voz do inimigo, a reconhecer frutos genuínos e frutos falsificados, a identificar unção verdadeira e manipulação emocional. Este discernimento os protege de futuros enganos, os torna sábios, não apenas informados. João escreveu em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esta é uma habilidade essencial nos dias de hoje. E os escolhidos a desenvolvem não através de seminários teóricos, mas através de experiências reais, guiados pelo Espírito Santo. Algo lindo acontece também. Os escolhidos se tornam faróis de esperança para outros que estão passando pelo mesmo processo. Eles não fazem proselitismo contra igrejas. Não iniciam campanhas de crítica, mas simplesmente vivem de forma tão autêntica, com tanta paz, com tanta alegria, que outros começam a perguntar: o que você tem? Como você encontrou esta liberdade? E assim, o reino de Deus se expande, não através de estratégias de marketing, mas através de vidas transformadas que atraem outras pessoas para Cristo. É importante entender que este caminho não é fácil. Haverá incompreensão. Familiares podem não entender. Amigos antigos da igreja podem se afastar. Haverá acusações. Haverá julgamentos. Mas os escolhidos aprendem que o custo de seguir a Cristo é real. Ele mesmo disse em Lucas capítulo 14, versículo 27, aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Seguir a Cristo pode significar solidão temporária no nível humano, mas nunca solidão no nível espiritual. E há recompensas, paz que excede todo entendimento, alegria que não depende de circunstâncias, propósito claro, intimidade profunda com Deus, liberdade genuína, relacionamentos autênticos, frutos do Espírito brotando naturalmente, poder para viver vitoriosamente e a certeza inabalável de estar no centro da vontade de Deus, mesmo quando todo o resto está em transição. Então, amados, se você está passando por este processo de afastamento, saiba que você não está sozinho. Você não está louco. Você não está em rebelião. Você está ouvindo a voz do pastor, que conhece suas ovelhas pelo nome e as chama para pastos verdejantes. Confie no processo. Confie em Deus. Ele sabe o que está fazendo em sua vida. E se você ainda está em uma estrutura religiosa que alimenta sua alma, que nutre sua fé, que honra a Cristo genuinamente, agradeça a Deus por isso e permaneça fiel. Mas se você sente aquela inquietação crescente, aquele vazio que nenhuma atividade religiosa preenche, talvez seja a hora de ouvir o que o Espírito está falando ao seu coração. A verdade que poucos descobrem é simples, mas profunda. Deus está chamando seus escolhidos de volta para Ele. Não para a religião, mas para relacionamento. Não para eventos, mas para intimidade. Não para estruturas, mas para sua presença. E este chamado é irresistível para aqueles que verdadeiramente o amam. Que você tenha coragem para seguir aonde Ele chamar, mesmo quando o caminho parecer solitário. Porque no final o que importa não é quantas reuniões você frequentou, mas se você conheceu verdadeiramente aquele que deu sua vida por você. Obrigado por ter assistido até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta verdade. E não se esqueça de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus no link do primeiro comentário fixado.
Continue conosco assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. A paz do Senhor esteja com você.